tá, não. Vamos, deixa eu voltar aqui. Agora vocês estão vendo? Sim. Sim. Ótimo. Vamos lá, então, meninas. As proteínas, então, como eu falei para vocês, são as moléculas mais abundantes nos seres vivos e com maior diversidade de funções, tá? Nós temos, por exemplo, em relação àquela proteína de membrana. Então, lembra, quando a gente fala da célula, né? Lembra da membrana plasmática, que ela é formada por um mosaico fluido, onde você tem várias proteínas que têm essa mobilidade dentro da membrana, e elas são importantíssimas para esse transporte. Então, essa questão da entrada e saída de substâncias nas células, né? Nós temos várias proteínas que atuam nesse transporte, tá? E nós vamos estudar isso mais detalhadamente na unidade 3, que é a nossa próxima unidade ali do livro. Mas, para relembrar, então, nós temos as membranas aqui com várias proteínas que são importantíssimas para a entrada e saída de substâncias e ainda para um processo que nós chamamos de sinalização celular, que também nós vamos estudar na unidade 3. Sinalização celular é a comunicação que ocorre dentro da célula e entre as diferentes células do nosso organismo, né? Seria essa integração. Então, por exemplo, quando eu falei com você sobre a questão da partícula viral, lembra que tem a fase de adsorção, aonde a partícula viral, a partir das suas proteínas, se liga a proteínas de membrana para fazer aquele reconhecimento? Isso é um tipo, né, de sinal, um tipo de sinalização. Da mesma forma, os anticorpos fazem essa sinalização, hormônios, neurotransmissores. Então, as proteínas são importantíssimas nesse sentido. Além disso, a forma e sustentação celular. Então, lembra, nas nossas células, a estrutura responsável pela forma e sustentação celular é o citoesqueleto. O citoesqueleto é formado por proteína. O transporte através da membrana plasmática tem a atuação das proteínas. Todas as enzimas do nosso organismo. Então, amilase, peptidase, lipase, todas essas enzimas que possibilitam a digestão, né? São proteínas. Vários hormônios, os hormônios que regulam aí o nosso metabolismo, também são proteínas. Transporte de gases. Então, eu dei o exemplo da mioglobina e da hemoglobina. Controle do crescimento e diferenciação celular. Então, nós temos aquelas proteínas que possibilitam esse processo de diferenciação. Então, quando você tem as células tronco, células embrionárias, e aquela célula indiferenciada vai formar um tecido cardíaco, tecido esquelético, essa diferenciação e o crescimento é ditado também por proteínas. Aqui eu coloquei um exemplo, tá? Um diagrama com algumas aí das funções. Então, por exemplo, cabelo, unha. Então, as meninas, né, sabem muito disso, a queratina, né? Aquele shampoo, aquele hidratante à base de queratina. A biotina também é importantíssima. Tem, inclusive, alguns suplementos que são vendidos para evitar queda de cabelo, para propiciar um crescimento do cabelo, com base em quê? Em proteínas, tá? Queratina, biotina, vários componentes ali das unhas, do cabelo, são formados por proteína. No nosso sangue, a hemoglobina, né, que transporta aí o oxigênio. É um exemplo aí de proteína. Os canais no cérebro, vocês estão fazendo aí neuroanatomia,
no cérebro, né, as proteínas ali dos canais iônicos que possibilitam a transmissão de sinais nas células nervosas. Nós temos uma série de neurotransmissores, que são proteínas, né? Enzimas na saliva, no estômago, intestino, são proteínas. Uma série aqui de proteínas que fazem aí essa questão da cópia de genes, a replicação de DNA, certo? Essa duplicação de DNA, as proteínas têm uma importante função nessa duplicação, nessa divisão celular. Os anticorpos, nosso sistema de defesa, mensageiros celulares, então uma série de hormônios, neurotransmissores, mensageiros celulares que possibilita a comunicação, os nossos músculos, então quem faz aí, por exemplo, academia e às vezes tem uma dieta mais proteica ou toma um suplemento, né, whey protein, então você tem ali como aquele constituinte básico, tá? Aquele constituinte básico dos músculos, é como se fosse realmente o nosso tijolinho. O que acontece? Como nós vimos anteriormente, eu falei aqui aquela relação entre a forma espacial da proteína e a sua função, certo? Então, todas essas proteínas, todos esses exemplos que eu citei aqui, eles são altamente sensíveis à alteração da sua forma. Se você tiver alteração no pH, por exemplo, pode mudar a forma daquele mensageiro celular e ele não funcionar mais, pode levar a uma debilitação do nosso sistema aqui imunológico pelos anticorpos, além de outros danos. Então, a desnaturação, esse termo aqui, está associado à perda da forma daquela proteína. E se perde a forma, perde a sua função. Como que pode acontecer a desnaturação proteica? Elas são sensíveis à variação de temperatura, pH e agentes químicos, tá? Então, um exemplo aqui. Nós temos esse gráfico mostrando a variação da temperatura em relação à atividade enzimática. Então, primeiro, a gente tem um aumento da atividade enzimática, né? Aumenta a agitação daquelas moléculas, aumenta o número de colisões efetivas e a velocidade daquela reação. Você tem uma temperatura ótima, mas acima dessa temperatura ótima vai levar à perda da forma daquela proteína, levando ao seu processo de desnaturação. Então, olha só, como eu falei para vocês, a água em si, apesar de você ter substâncias aqui, aminoácidos que interagem com a água, que são solúveis, isso não vai levar à perda da forma. A proteína, ela é quebrada pela ação enzimática, quando você tem enzimas que, né, degradam as proteínas, ou ainda quando ela perde a sua forma, tá? E a perda da forma está associada com alterações de temperatura, pH ou desinfetantes, agentes químicos, possíveis toxinas, etc, tá? Aqui, então, eu teria um outro exemplo associado com pH. Então, você tem uma faixa de pH ótimo, próximo aqui da neutralidade, e se ficou mais ácido, leva a desnaturação, assim como se aquele pH ficar mais alcalino, pode levar a desnaturação também. Esse exemplo, gente, olha só, vamos fazer aqui junto comigo. Nós temos um gráfico com 3 curvas, cada uma correspondente à velocidade da reação de uma enzima digestiva, em função do pH do meio, né? Então, nós temos aqui 3 enzimas que atuam em órgãos diferentes, certo? E que têm valores de pH ótimo distintos. A partir disso, indique qual é cada enzima. Olha só, pepsina
pepsina é uma enzima, tá? Que está associada aqui com o suco gástrico. Então, a pepsina, ela atua no estômago. Pitialina é a amilase salivar. Qual que é o tipo de ambiente, então? O ambiente bucal, né? Pitialina é aquela enzima, a amilase salivar, que atua aqui na nossa boca. Tripsina é uma enzima que atua no nosso intestino, tá bom? Vamos pensar aqui, então, né? Enzima 1, enzima 2, enzima 3. A enzima 1, ela tem um pH ótimo aqui, ó. Em qual faixa? Ácida, certo? Então, qual que seria aqui o tipo de ambiente, o órgão no qual essa enzima atua? O que vocês acham? Boca, intestino ou estômago? No estômago? No estômago, né? No estômago. Por quê? Aqui no estômago, o suco gástrico tem uma acidez elevada, próxima aqui de 2, então essa enzima teria uma ótima atuação nesse ambiente. Aqui, enzima 2, aonde? Na boca aqui, né? Na cavidade, região, peraí. Na região oral. Pera lá. Na região aqui. Essa seria na saliva, né? Exatamente. Olha só, a segunda já tá perto aqui, ó, o seu pH ótimo tá próximo do quê? Da neutralidade. E essa enzima 3, perdão, seria aqui mais alcalina. Então, teria uma atuação no ambiente aqui do intestino, certo? No intestino. Então, a partir da atuação, da atividade enzimática, você consegue ver um pouquinho sobre o local de atuação dela, né? Nesse caso, então, a alternativa certa seria essa daqui. A enzima 1, a pepsina, que atua em um ambiente ácido, no estômago. A 2, pitialina, ou amilase salivar, né, naquele ambiente mais neutro, associado aqui à nossa região oral. E a enzima 3 atuaria aqui no intestino, então seria a tripsina, onde você tem um pH mais alcalino. Deu para acompanhar? Sim. Sim? Ótimo. Então, vamos lá. Olha só. Sabe-se que o aumento da temperatura causa a desnaturação de proteínas, certo? Ao cozinhar ou fritar um ovo, por exemplo, ocorre a desnaturação proteica, com a aglutinação e precipitação da albumina. Então, aqui eu tenho a imagem mostrando um ovo cru. Essa clara do ovo é cheia de albumina, que é um tipo de proteína. E aí, quando ela é desnaturada pelo aquecimento, pelo processo de cocção aqui do ovo, você tem aqui essa mudança da sua característica, fica mais sólido e esbranquiçado. Nós temos aí que algumas pessoas, para otimizar o ganho de massa corporal, ingerem ovo cru, ou ingeriam. Isso era uma prática comum, esse filme aqui é o Rocky Balboa, não sei se vocês lembram disso, mas tem essa cena, né, onde ele está treinando e ingere ovo cru para tentar otimizar o ganho de massa muscular. Nessa perspectiva, considerando aqui tudo isso que nós estudamos, você acha que isso é certo ou errado, né? O que vocês acham aí? Será que
para otimizar o ganho de massa corporal, a pessoa ingerir o ovo cru seria certo? Uai, Nayara, agora eu fiquei na dúvida, porque eu Ah, já ouvi, já li relatos que se a pessoa pode comer claras cozidas, então se teve uma temperatura, então não existe mais proteína nessa clara. Como que eles indicam para você comer a clara cozida? então, essa que é a questão, aí que tá. Aí que tá o desafio, Eu né? acho que eu acho que por ela tá, ela é uma proteína, ela ainda tem aminoácidos, mesmo quando ela tá desnaturada. Aí o nosso organismo, já que ela já está desnaturada, o nosso organismo, se ingerir ela não, que não seja cru, ele vai fazer o que ele quiser com essa albumina. Ele não vai fazer diretamente a albumina, ele pode fazer outras proteínas, não só essa. Se a gente ingerir ela desnaturada. Laura, você pegou, é isso mesmo, tá? Olha só, vamos acompanhar comigo. Quando eu falo aqui que esse cozimento, né, ao cozinhar ou fritar o ovo, vai ter aí uma desnaturação da albumina, a albumina, ela vai perder a forma dela, certo? Teve a desnaturação, então ela perdeu aqui a forma dela. Então, ela vai perder a função que ela desempenhava aonde? No ovo, tá? Ela perdeu a forma, então ela perdeu a função que ela desempenhava para aquele ovo, em relação à proteção, à questão nutritiva aqui do ovo. Mas para a gente não tem problema nenhum, porque os aminoácidos, né, que compõem essa proteína, apesar de ter mudado a forma e perdeu aquela função que a albumina tinha no ovo, os aminoácidos estão aqui, ó. Continuam os mesmos. E o nosso corpo, o nosso sistema digestivo vai utilizar o quê? Estes aminoácidos para formar as nossas proteínas. Então, essa questão do ovo cru ou ovo cozido, para a gente, em relação à desnaturação, a aquecimento não afeta, porque a composição de aminoácido continua ali a mesma. Então, nosso organismo vai continuar, o valor nutricional, né, o valor nutritivo daquele alimento permanece ali. Perdeu a forma, perdeu a função que exercia no ovo, não para o nosso organismo, certo? E outra coisa, quando come ovo cru, ainda tem o risco, né? Tem o risco de contaminação. Então, é totalmente errado. Essa questão de ovo cru, pensando na composição de aminoácidos, vai ser o mesmo, certo? Do ovo cozido, o ovo frito ali, a questão proteica é basicamente a mesma. E ao ingerir ovo cru, tem o risco ainda de salmonela e outras doenças, né, associadas a essa alimentação ali, a contaminação, ingestão de ovo cru, tá? Deu para acompanhar, gente? Ah, tá, agora eu entendi, porque eu tinha entendido que se ela perdeu a forma, ela tinha perdido a função para a gente, para o corpo humano. Agora eu entendi. Na verdade, é meio que uma pegadinha que eu coloquei aqui, justamente para vocês pensarem sobre isso, né? Perde a função, desnaturou, mas perdeu a função que exercia no ovo. A composição de aminoácidos continua a mesma, né? Pessoal, olha só, em relação à situação problema, para a gente poder fechar a nossa aula de hoje, tá? Nós temos o seguinte, nesse capítulo é colocada a situação do João. João é estudante amigo de Mar. Nayara, a Oi. tela não tá aparecendo pra gente. Ah, Eu não não tá sei se é não? só pra mim. Ah, não. Ah, desculpa, é porque saiu aqui o compartilhamento. Pronto. Vamos lá. Então, em relação à situação problema, tá? João é estudante amigo de Marta. Eles sempre vão juntos à cantina da instituição de ensino. E Marta notou que João só ingere algum alimento depois de conferir os componentes do produto, que deve ser livre de fenilalanina. Mas por que João tem essa mania? Baseado nos conceitos de aminoácido, proteína e enzimas, redige um texto com sua resposta. Então, nós vamos fazer juntos aqui. A fenilalanina, gente,
é um tipo de aminoácido. Ele não sei se vocês já repararam, mas nos rótulos dos alimentos, né, especialmente aqueles alimentos industrializados, né, você tem ali essa presença de fenilalanina, tá? E o que acontece? Essa fenilalanina, nós temos algumas pessoas que não têm a capacidade de degradar essa fenilalanina, devido a uma doença, né, uma doença genética, que a gente chama de fenilcetonúria. Então, a pessoa não tem a capacidade de degradar essa fenilalanina. Ela é muito encontrada, então, em adoçantes, certo? Em substâncias aí, igual aqui a Coca Zero, substâncias aí refrigerantes. Nós temos aí em grandes quantidades essa fenilalanina, e algumas pessoas não possuem a capacidade de degradar, de digerir essa fenilalanina, tá? Então, vamos lá. A fenilalanina é um aminoácido. Os aminoácidos, então, são monômeros que juntos formam as proteínas. Após a ingestão, essa proteína, ela vai ser digerida, ou seja, aquelas ligações peptídicas, né, serão quebradas para que aqueles aminoácidos sejam absorvidos pelo intestino. No caso da fenilcetonúria, que é essa doença que eu estou falando para vocês, uma doença genética, nós temos a ausência ou a diminuição da atividade da enzima que é capaz de quebrar essa fenilalanina, tá? Então, a fenilcetonúria é uma doença genética onde o indivíduo não consegue digerir, transformar essa fenilalanina em outro aminoácido. Com isso, a via metabólica ela não acontece adequadamente. E aí você não tem aqueles subprodutos, que seria aqui, ó, a fenilalanina, ela, quando é degradada, ela forma outro aminoácido, que é a tirosina. E aí você tem toda uma via metabólica que vai ser prejudicado, né? Então você tem problemas, por exemplo, na formação de algumas proteínas, como a melanina, que está associada com a pigmentação da nossa pele, a serotonina, que é um importante neurotransmissor, importantíssimo aí para a sensação, né, associado a questões de ansiedade, associado a questões de... por exemplo, nós temos vários tratamentos para ansiedade que são feitos com remodulação de serotonina, para aquela pessoa ter uma sensação de bem-estar, né? Catecolamina e outros neurotransmissores. Então, olha só, como aquele indivíduo não consegue digerir a fenilalanina, falta os aminoácidos, né? Ele não consegue converter essa fenilalanina em outros aminoácidos que poderiam formar proteínas importantes para o nosso organismo. Isso pode causar retardo mental. Então, aquele indivíduo, presta atenção nisso, né? Que nasce, é uma doença genética, ele nasce com fenilcetonúria. Se ele não sabe que tem a fenilcetonúria, por causa da dieta dele, do tipo de alimentação, ele pode ter retardo mental, pode ter deficiências ali no seu organismo, né? Alguns danos cerebrais associados aí com a questão da fenilalanina, tá? Além de aspartame, adoçantes, nós temos a fenilalanina em vários tipos de alimento, como carnes vermelhas, vísceras de animais, aqueles processados de carne, bacon, presunto, salsicha,
leites, derivados, enfim. Uma pessoa que tem fenilcetonúria tem que tomar muito cuidado, né, em relação ao tipo de alimentação que ele vai ter, né? Porque nós temos vários alimentos que estão presentes no nosso dia a dia e que têm a fenilalanina. Nesse sentido, a mania do João de analisar todos os alimentos existentes é porque ele possui fenilcetonúria. E essa fenilcetonúria, ela é identificada no exame do pezinho. Todo mundo já ouviu falar do exame do pezinho? Então, o neonato, o recém-nascido, ele faz aquela triagem no próprio hospital. Desculpa. Saúde. Amém. Aquele bebezinho, aquele recém-nascido, faz o exame do pezinho para identificar uma série de doenças, é uma triagem que é feita para identificar uma série de doenças, inclusive a fenilcetonúria. Então, a mãe já sai da maternidade sabendo se aquele recém-nascido tem ou não a fenilcetonúria. Se ele tiver, o que acontece? A doença é tratável, é só seguir uma dieta controlada, livre de fenilalanina. Então, para o resto da vida, a pessoa já ensina, né, aquela criança ali e já equilibra a sua dieta para que seja livre de fenilalanina. Aquelas pessoas que não souberem, antigamente, quando não tinha esse teste do pezinho, então tinham vários casos de retardo mental, demência, onde as pessoas não sabiam o que estava causando. E poderia ser causado pela fenilcetonúria associada à dieta do indivíduo. Então, olha como que isso é importante, né? Pessoal, deu para acompanhar? Deu para entender um pouquinho sobre a fenilcetonúria? Olha só, então lembrem ali, né, de acessar os materiais, leia a seção do livro didático aí correspondente, que é a unidade 2, seção 2, resolvam todas as questões, né? E aí, na nossa próxima aula, então, a gente irá realizar aqui a nossa prova online, tá? Iremos realizar a prova online às 8 horas do dia 22, e a matéria vai até proteínas. Maravilha? Ô, Nayara, essas questões que você falou, é uma que começa falando sobre o que são aminoácidos? É essa parte? As questões que estão lá no AVA.